A origem da palavra pecado em hebraico vem da raiz da palavra het, que significa erro ou errar o alvo. Isso significa que existe um alvo para acertarmos ou um caminho para seguirmos. Mas para entendermos melhor esse assunto, precisamos voltar no tempo, mais precisamente no livro de Bereshit, ou Gênesis como nós conhecemos. Em Gênesis capítulo 3, temos o relato do primeiro ato de desobediência da humanidade representada por Adão. Adão recebeu a ordem de Deus para não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. As opções de escolhas eram desfrutar de todos os frutos do Éden e ter uma vida plena e eterna, ou comer o fruto da árvore proibida e inaugurar a morte. Aparentemente era uma escolha fácil. Adão era um ser de luz e perfeito. Não havia dentro dele a tendência de fazer o pecado. Mas Deus precisava inaugurar em nós, através de Adão, o livre-arbítrio, cujo nenhum ser vivente possui, somente nós, os seres humanos. O livre-arbítrio nada mais é do que o poder de desobedecer a Deus. Voltando ao relato bíblico, Eva deixou-se seduzir por Satanás, representado pela serpente, e comeu o fruto da árvore proibida e convenceu Adão a fazer o mesmo. É aí que tudo muda para o mundo e para a humanidade. Até então, o objeto de escolha era externo, árvores do jardim do Éden ou árvore do fruto proibido. A partir do momento que Adão come do fruto, ele internaliza o pecado na sua própria natureza. A partir desse momento, a escolha e a vontade de pecar estava dentro dele e não mais fora. Adão já não teria mais um corpo de luz e passa a ter um corpo corruptível. Há um rompimento espiritual com Deus e a história humana enfrentaria as consequências da ausência da glória de Deus. Passamos a ter dentro de nós uma tendência para fazer o bem e para fazer o mal. O apóstolo Paulo fala da inclinação para a carne, conforme Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecê-la. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Caim, após ter a sua oferta rejeitada pelo Eterno, ele recebe um alerta. Vejamos o que diz no livro de Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. O problema é que há um desequilíbrio em nós, onde a inclinação para fazer o mal é maior do que a inclinação para fazer o bem. Isso explica por que precisamos ensinar os nossos filhos a fazerem o que é certo, como não mentir, não brigar e não roubar, por exemplo. Do contrário, não precisamos ensinar os nossos filhos a fazer o que é errado, pois há uma tendência natural disso acontecer. Portanto, precisamos dominar o mal que há em nós, para que não sejamos dominados por ele. Nós não nascemos com o pecado, mas com uma inclinação para pecar. Mas como resolver esse problema? Deus, através da lei dada a Moisés, instituiu um sistema de sacrifícios para se aproximar novamente ao povo. Nesse sistema era necessário sacrificar um animal em perfeitas condições, para expiar ou cobrir os pecados dos homens, ou seja, só havia remissão dos pecados através do sangue de um inocente. O pecador precisava se arrepender dos seus pecados e confessar ao sacerdote. Esse sistema era bom, perdoava os pecados, mas não mudava a natureza humana. A vontade de pecar ainda era latente. Mas através dos seus profetas, Deus anunciaria que haveria um sacrifício perfeito e definitivo. Esse sacrifício seria capaz de imputar em nós o próprio Espírito de Deus e mudaria a nossa natureza. Deus sacrificou seu próprio Filho, perfeito e santo. Seu sangue poderoso que verte na cruz limpa os nossos pecados e nos reaproxima a Ele. Portanto, com a nossa natureza mudada através do Espírito, podemos dominar a nossa inclinação que temos para fazer o mal. A Bíblia diz que Yeshua é a água viva, ou seja, que mergulhar nessa água será limpo dos seus pecados,
se tornará uma nova criatura. Yeshua é graça sobre graça. A primeira graça perdoava os pecados. A segunda graça perdoa os pecados e muda a nossa natureza. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. E eu termino dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Shalom e até mais.